Obrigado. Gravitational fold, espuma. Fold. F-O-A-M. E antes? Gravitation. Aqui é Elis Mavromatos Nanopoulos, aí Gravitational Fold. São os três autores, John Ellis, Nick Mavromatos e o Dimitri Nanopoulos, e é Gravitational Fold. Bom, então, na aula passada, o que nós trabalhamos foi a eletrodinâmica de Myers-Pospelov, que é uma eletrodinâmica, né, com termos de mais altas derivadas, né, proveniente, um termo efetivo, né, proveniente de um possível efeito gravitacional que altera as equações de Marx e deu para nós uma eletrodinâmica com alguns aspectos interessantes, né, linear, porém com aspectos interessantes na relação de dispersão, gerando birrefringência do vácuo, quer dizer, mostrando que o vácuo pode mostrar, né, através de algum experimento, algum efeito de origem quântica na gravitação através da birrefringência da luz. Então era uma proposta de eletrodinâmica. Antes da gente começar as nossas aulas sobre o espalhamento fóton-fóton, eu queria terminar essa série, né, que é uma série iniciada do curso 1, que eram algumas eletrodinâmicas, né, mais alternativas, incorporando efeitos de gravitação. Então a gente tinha feito, nas últimas aulas a gente tinha feito eletrodinâmica axiônica, aí agora a gente fez Myers-Pospelov, agora eu quero entrar com essa Gambini-Pulling e falar dessa aqui. A eletrodinâmica de Gambini-Pulling... Essa eletrodinâmica, ela assim, consegue ter namorada, assim, ou é apenas assim... Não, a gente consegue ter namoradas em grande. Não, digo, alguém lá no CERN, assim, namorar ela, querer fazer o experimento... Olha, não no CERN, mas assim, esses experimentos ligados, aqueles grandes, os experimentos ligados à luz, tipo PVLS, o experimento da França, o BMV, a birrefringência magnética do vácuo, e, eventualmente, né, esse experimento que vai começar em Xangai, daquele chamado SULF, né, que é super ultra fast, né, ultra fast laser facility, Shanghai ultra fast laser facility, que é aquele laser extremamente potente que espera-se que em 2022 ele vai estar com uma potência na faixa de 10 a 25 watts por centímetro quadrado. Ele hoje tem uma potência bem alta, acho que a faixa de 5 vezes 10 a 25, depois vai passar para 25 vezes, multiplicar por um fator 5. Então, tem muitos experimentos que podem detectar alguns desses efeitos, né? Para poder ver, por exemplo, dessas teorias alternativas do eletromagnetismo, não digo uma só, mas quais podem ser as melhores, para olhar a birrefringência do vácuo, olhar a questão de refração, complexo ou não, que chamam de dicroísmo. Tem uma série de fenômenos, né, elétricos e magnéticos que podem, digamos assim, distinguir uma proposta de eletrodinâmica estendida em relação a outras, pode fazer essa distinção. Então essas aqui... Elas não são uma eletrodinâmica, tipo a QED. Não. Elas são uma se chama de efetiva ou não, mas não inclui, por exemplo, assim, novos graus de liberdade, novas partículas. São feitas em cima do fóton mesmo. Então é para eletromagnetismo tradicional, né, com alguma modificação, mas diferente, por exemplo, de você introduzir não linearidade ou introduzir massa para o fóton, né? Quer dizer, os efeitos que você tem aí são mais efeitos, vamos dizer assim, óticos. Você não tem muitos efeitos assim de você estar modificando o cenário entre novas partículas em interação. É uma ótica, vamos dizer assim, geométrica estendida. Com esses efeitos que a gente está colocando, de refrigência do vácuo. Mas mais ou menos assim que esses grupos vêm, assim que esses grupos vêm. Tu digo para se meter para experimento com eles, isso. Tem que ter alguma coisa. Porque o que eu estou vendo no CERN, assim, quando se fala de luz no CERN, está muito ligado à não linearidade. Quer dizer, esses experimentos do CERN, lá do Atlas, do CNS, né, eles estão sempre ligados à questão quer dizer, o espalhamento fóton-fóton, olhar o espalhamento de Delbrück e ver a possibilidade de você ter efeitos não lineares. Né? Quer dizer, o que está em jogo no CERN, eu acho que é a não linearidade, até porque você tem campos elétricos e magnéticos muito intensos. E aí isso aí necessariamente puxa a não linearidade. Esses que a gente vai falar hoje aqui são eletromagnetismos lineares, mas com
com violação da simetria de Lorentz. Aparecem algumas anisotropias, e essas anisotropias são provocadas por algum efeito da gravitação. Esse trabalho, essa primeira que a gente está falando aqui, que é Gambini e Puri, basicamente é esse artigo aqui. Eles vão dizer assim, eles chegam a essa eletrodinâmica nesse artigo aqui, que é Non-Standard Optics. Esse artigo aqui é interessante pelo seguinte, eles vão na direção da gravitação quântica, mas olhando a gravitação quântica, não de você quantizar, vamos dizer assim, a onda gravitacional, o graviton, ou quantizar o campo gravitacional, é quantizar o espaço-tempo. Você já está falando de um quantum de geometria, um quantum de espaço-tempo. Esse trabalho aqui, ele vai, quer dizer, ele não é um trabalho também original, no sentido de que está lançando essa ideia de quantum space-time. Essa ideia de quantum space-time é uma ideia que está atrelada à chamada loop quantum gravity, né? que é basicamente o trabalho iniciado por Ashtekar e Smolin. Então essa atividade, né, de loop quantum gravity, ela já vem da década de 90, mas então é uma proposta alternativa de gravitação, que é a gravitação vista, não no sentido de você quantizar o campo gravitacional em si, mas quantizar algo mais primário ainda, que é quantizar o próprio espaço-tempo, é o quantum de geometria. Então, eles fazem esse trabalho, está publicado na Physical Review. Esse trabalho, vamos dizer, a relevância dele, ele hoje é um trabalho, vamos dizer, tem 19 anos, mas a relevância desse trabalho é que nessa época, havia poucos anos que a Loop Quantum Gravity estava tentando se estabelecer como uma nova proposta de quantização do campo gravitacional. E aí esse trabalho teve a sua relevância porque eles mostraram que da Loop Quantum Gravity você poderia gerar efeitos que vêm da escala de Planck no eletromagnetismo e isso ter repercussão na propagação de ondas eletromagnéticas. Claro que em experimentos ultra refinados, experimentos de alta precisão, mas eles fizeram essa conexão. Eu acho que tem um valor histórico esse trabalho, porque eles fazem essa ponte. Lá no início da Loop Quantum Gravity, a Loop Quantum Gravity ela iniciou mais ou menos em 89, 90, com o trabalho original do Ashtekar, e aí esse trabalho vai na direção de buscar efeitos óticos, né, de uma possível quantização do espaço-tempo. Nesse sentido, eu acho esse trabalho interessante. Pois não, Marcelo? Daí ele associa a energia a essa quantização do espaço-tempo? Ele associa, quer dizer, essa quantização do espaço-tempo, você na verdade vai introduzir, porque quando você vamos dizer, gravitação quântica, a gente quantiza a métrica do espaço-tempo, que está por trás da geometria. Mas você quantiza a métrica, que é o campo gravitacional. Quer dizer, no fundo, você quantiza uma perturbação que se propaga no espaço-tempo. Eles dizem, a Loop Quantum Gravity, ela vai numa direção mais primária ainda. Ela diz o seguinte: você não vai quantizar uma perturbação que se propaga no espaço-tempo sob a forma de onda gravitacional. Você vai quantizar o próprio espaço-tempo. Então, você cria o quantum de área. Então, o espaço-tempo, ele tem áreas elementares que são quantizadas. E é daí que sai o aspecto quântico da gravitação, é da quantização da própria geometria do espaço-tempo, e aí, como consequência, você teria o quantum, né, de gravitação, o quantum de onda gravitacional que se propagaria. Você chegaria ao graviton a partir da quantização da geometria. Não da métrica, na geometria, mas do elemento de área. Porque o elemento de área é uma coisa que não é métrica. A métrica, quer dizer, a métrica está associada também à geometria, mas o elemento de área, ele é um produto vetorial. Para o produto escalar, você precisa da métrica, mas para o produto vetorial, não. Você faz o produto vetorial, você precisa você está no setor antissimétrico, não no setor simétrico. Então, o produto vetorial, ele tem uma natureza mais topológica do que métrica.
Então, se você quantiza a área, você está quantizando o elemento de área. O que é o elemento de área? O elemento de área, por exemplo, né, é você pegar, né, um dx vetorial dy. Você está falando produto vetorial de comprimentos infinitesimais. Esse produto vetorial não depende da métrica. O produto escalar depende da métrica. Mas o produto escalar de dois vetores, né, A escalar B é G e J. Aí, BJ. Então, para fazer o produto escalar, você precisa de uma métrica. Nem que seja métrica euclidiana. Isso aí dá AI DI, mas tudo bem, mas você precisa de uma métrica. Mas o produto vetorial não. O produto vetorial, você é um tensor de rank 2 antissimétrico que é formado com essas componentes, AI BJ menos a JDI. Você não precisa de métrica para fazer o produto. Então ele é mais elementar do que o produto escalar. E quando você quantiza a métrica, você já está pressupondo que você está quantizando uma estrutura a mais que você tem no espaço-tempo. Você pode fazer um produto vetorial sem ter uma métrica. Aí você está descolando o vácuo quântico disso aí. Quer dizer, exato, o vácuo quântico estaria dentro dessa geometria já previamente quantizada. Então é uma proposta bem mais arrojada. Essa proposta de loop quantum gráfico, ela caminha, tem caminhado, sobretudo lá no Instituto Perinifer, né? No Canadá, ela é, vamos dizer assim, praticamente assim, a área de apresentação, a área nobre lá, é a loop quantum gravity, né? Mas ela está em andamento, ela tem uma série de questões que não estão resolvidas, assim, como, por exemplo, introduzir de uma forma consistente os campos de matéria. Ainda há dificuldades na loop quantum gravity. O que você tem de melhor na loop quantum gravity é gravitação pura. Agora, quando você começa a introduzir matéria com a gravitação, tem uma série de coisas que tem que ser resolvidas. Tá? Os autores bons, para você, se alguém quiser ter um aprofundamento mínimo sobre o loop quantum gravity, é olhar o HTK, olhar o Liz Molin e o Carlo Rovelli. Aqui no Brasil nós temos um colega que está aposentado, que foi bastante nosso colega, que é o Olivier Piguet. Ele é hoje aposentado pela Universidade de Viçosa. O Olivier Piguet aqui é a pessoa que, ele, de uns anos para cá na vida dele, ele está se dedicando inteiramente a loop quantum gravity. Ele tem artigos interessantes publicados, orientou algumas teses de mestrado e doutorado. Vocês podem procurar. Só que os artigos do Piguet são artigos um pouco mais técnicos. O Rovelli e o Smolin, eles dão muita discussão qualitativa, você entende mais a qualitativa, né? Os artigos do Piguet são artigos de pesquisa, então são artigos um pouco mais técnicos. Vou botar o nome dele aqui, porque ele faz parte da nossa comunidade aqui no Brasil, está na Universidade de Viçosa e tem algumas teses de mestrado, doutorado que ele orientou. Aliás, um dos estudantes dele, que terminou o doutorado faz um ano e meio, Bruno, ele está provavelmente vindo para cá. A gente está pedindo uma bolsa para ele, não sei se vamos ganhar, mas ele está... E aí o Bruno trabalha com loop quantum gráfico, ele pode dar umas aulinhas para a gente, para ter uma cultura, saber o que é, etc., né? Porque isso é um assunto que é de pouco domínio público, né? Mas então, quem quiser ler alguma coisa, o Carlo Rovelli tem inclusive livro, e o Rovelli escreve muito bem, porque o Rovelli é um cara que, ele hoje também escreve artigos muito bons de filosofia da ciência. Então ele é um cara que está assim, muito ligado no aspecto filosófico da física. Ele tem artigos excelentes sobre tempo, sobre uma visão de gravitação quântica, mas assim, dentro de um enfoque bastante filosófico, e tem os artigos técnicos de física também. Então vale a pena procurar artigos desse pessoal. Muito bem. Então, no trabalho aqui, eles desenvolvem, eu não vou fazer o trabalho, eu vou dar o resultado, quer dizer, eles chegam através de argumentação de quantização da geometria do espaço-tempo, dos elementos de área do espaço-tempo, usando exatamente, dentro desse contexto da gravitação quântica de laços, eles chegam às seguintes equações de Maxwell. Então, vamos colocar assim, o que a gente chamaria, né, de eletrodinâmica de Gambini-Pulling. O Gambini é professor em Montevidéu, uruguaio, e o Pulling é argentino, mas trabalha nos Estados Unidos. Eu estava no Canadá, nessa época ele estava na Pensilvânia, não sei, me parece que ele foi para o Canadá, mas ele é argentino, e o Gambini, ele é uruguaio. A gente já trouxe o Gambini aqui ao Brasil,
Uma vez a gente organizou um evento no Espírito Santo, pela UFES, e a gente trouxe ele ao Brasil, ele deu umas aulas assim, uma escolinha de uma semana, né? Foi, eu acho que 2003 ele veio ao Brasil. Bom, então as equações de Maxwell modificadas por esse efeito são essas aqui. Não há uma alteração na equação da divergência, vamos dizer, no vácuo. Vou colocar assim, na ausência de cargas e correntes, por exemplo, no vácuo, né? Divergência de E continua sendo zero, mas o rotacional de E, essa equação, que é a equação que em geral não é modificada, que é a identidade de Bianchi, essa equação é modificada. O rotacional de E, aqui tem o fator 2, que é um parâmetro, e aqui esse LT é o comprimento de Planck, tá? LT. Então introduz aqui o comprimento de Planck, 10 a menos 33 centímetros. E aqui o rotacional do campo elétrico. Isso aqui igual a rotacional de E menos dB/dt. Então, a equação de Faraday-Lentz, a lei da indução, ela sofre uma correção aqui, incluindo uma derivada segunda, né? Rotacional do rotacional de E. Esse aqui é um parâmetro e esse LT aqui é o comprimento de Planck, quer dizer, trazendo então uma memória daquilo que pode ser um efeito quântico da gravitação. Depois, a equação do divergente de B também não é alterada. Vocês estão observando justamente o quê? As equações que têm divergente, elas não são alteradas. As equações que têm rotacional são alteradas, porque o divergente ele vê a métrica. E essa deformação ela não é feita na métrica. O efeito da gravitação está na parte antissimétrica, está no produto vetorial, portanto vai estar no rotacional. Então aqui a gente vai ter o rotacional do campo magnético, agora Faraday-Lentz, rotacional de B. Aí aqui vai aparecer um termo semelhante, mais 2, aqui. Aí o comprimento de Planck. Aí aqui vai aparecer rotacional do rotacional de B. E aí para o lado direito, claro, a corrente de deslocamento. Mas se tivesse uma corrente externa mais a corrente externa, mas de novo, o termo de modificação aparece aqui, na Faraday-Lentz. Então essa é, diferentemente das outras eletrodinâmicas que tem violação da simetria de Lorentz, que a gente estudou até agora e que aparecem na literatura, lá a gente não modifica as relações, as chamadas identidades de Bianchi, que são as equações homogêneas. Basicamente, por quê? Porque em todas essas eletrodinâmicas que têm violação da simetria de Lorentz, nós mantemos a definição do tensor de densidade de campos, né, como sendo rotacional do potencial. Então, daqui, dessas equações aqui, sai exatamente as identidades dessa definição aqui, né? Saem as identidades de Bianchi, que são essa equação, que é Faraday-Lentz, e o Gauss-magnetismo. Mas agora, a gente tem algo diferente, que é nós estamos modificando essa equação aqui, e não essa aqui. Então eu vou deixar uma tarefa para vocês pensarem. Eu não pensei nisso, quer dizer, eu pensei, mas não fiz. Então, se vocês fizerem, enfim, a tarefa interessante aqui seria a seguinte: basicamente, o que a gente está observando? Que é como se aqui eu estivesse modificando o campo elétrico. Aqui eu posso pensar nesse rotacional aqui fatorado, ficaria E mais 2π, comprimento de Planck, rotacional de E. Eu estou modificando, é como se aqui eu fizesse, né? Eu pudesse colocar esse rotacional aqui fatorado assim, ó. Então eu estou fazendo uma modificação do campo elétrico. E aqui eu estou fazendo uma modificação do campo magnético. Então, estou fazendo
como se fossem modificações efetivas. Seria interessante se vocês vissem como essas modificações podem ser feitas em linguagem covariante. Quer dizer, como, né? Quer dizer, como alterar f mini da forma covariante, né? Para se chegar à modificação da identidade de Bianchi. Porque vocês estão lembrados do seguinte, que é, né? Nós tínhamos f mini é definido como dmi ali menos dmi ali. Daqui decorre automaticamente que dmi f tio mini é igual a zero. E daqui, então, dessa equação aqui, nós temos rotacional de E igual a menos dpt. E temos divergência de B igual a zero. São as duas equações que decorrem daqui. Agora, essa equação aqui está sendo modificada. Então, a pergunta é, o que está acontecendo com o F líquido? O que eu tenho que mexer olhando no espaço para o Minkowski? Claro que observe que essa descrição, ela viola, ela não é uma descrição Lorentz covariante, porque não estou tratando, o campo elétrico, o campo magnético, impede igualdade. Há uma violação da simetria de Lorentz, quer dizer, aqui, né? Claramente. Basicamente, né, a gente pode ver se a gente fizer uma transformação de Lorentz nessa equação aqui, nós não chegamos nessa. Aonde está a covariância de Lorentz das equações de Lorentz? A covariância está aqui. dmi f mi uva igual a zero. Daqui saem essas duas equações, divergência de E igual a zero e rotacional de B igual a dE. Essas duas equações saem daqui. Então, isso aqui é um conjunto de 4 equações covariantes, tem esse índice μ. Então, se eu fizer uma transformação de Lorentz na equação de Coulomb, eu ganho, se no referencial eu só tenho campo elétrico, no referencial de repouso, por exemplo, de uma carga, eu só tenho campo, pode botar até a corrente aqui se quiser. Se eu estou no referencial de repouso da carga, eu só tenho campo elétrico, não tenho campo magnético. Aí eu faço uma transformação de Lorentz, aí eu vou ter campo elétrico e campo magnético, por transformação de Lorentz. E essa equação se transforma nessa. Então essas duas equações são covariantes. Agora, se eu fizer uma transformação de Lorentz nessa equação, se não tivesse esse termo aqui, a transformada de Lorentz dessa equação me daria essa. No outro referencial, eu chegaria no referencial, eu teria rotacional de Berinha igual a dBTI. Se eu fizesse uma transformação de Lorentz aqui. Mas, se eu fizer uma transformação de Lorentz aqui, eu não chego nessa. E se eu fizer uma transformação de Lorentz aqui, eu não chego nessa, porque essas duas equações aqui são covariantes de Lorentz. Então, se eu fizer uma transformação de Lorentz nessa equação, eu ganho essa, e vice-versa, porque essas duas equações estão ligadas pelo índice μ. Então, isso aqui é um tensor contravariante, está tudo aqui. Aqui eu tenho 4 equações, essas 3, mais essa aqui, as 4 equações que estão aqui. Então, quando eu faço uma transformação de Lorentz, eu misturo esses índices μ. No fundo, eu misturo essas equações. Então, a covariância de Lorentz dessas duas equações está grafada aqui, resumida aqui. E a covariância de Lorentz dessas duas equações aqui está resumida aqui. Agora, se eu fizer uma transformação de Lorentz aqui, eu não chego aqui. E se eu fizer aqui, eu não chego aqui. Então a covariância de Lorentz está quebrada. Então essa formulação, ela viola Lorentz. Por quê? É natural. Porque se nós estamos trabalhando nesse nível de elementaridade, né, se eu estou quantizando a métrica do espaço e tempo, nós estamos quantizando a geometria quantizada, nós estamos perdendo a invariância de Lorentz. Nós estamos numa outra visão de espaço e tempo. O espaço e tempo já começa a ter um caráter mais discreto.
Então, nós quebramos a simetria de Lorentz, quebramos o grupo de Lorentz, quando a gente está nessa escala. Então, a repercussão dessa formulação nas equações de Marx é essa aqui. Então, a gente tem violação, vou botar aquele símbolo que a gente usou na aula passada. LSV, Lorentz Symmetry Violation. Temos essa violação. Agora, a pergunta é, o que a gente pode, né, mais ou menos, basicamente interessante, vamos dizer, tirar daí. Vou apagar aqui um instantinho. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, quando a gente pega as equações de Maxwell, né, a gente, por exemplo, derivando essa equação em relação ao tempo, como é que a gente tira o tensor de energia-momento, a conservação de energia-momento? A gente deriva essa equação aqui, né? Vou pegar rapidinho, só para a gente relembrar e fazer igual. Eu pego as equações de Maxwell, né? Normais. Divergência de E igual a zero, rotacional de E igual a menos do DT. Eu queria dar uma olhada, vou tentar ver qual é o efeito dessa violação de Lorentz, né, desses termos aqui, como esses termos aqui afetam a energia e o momento transportados pela onda eletromagnética. Até altera o vetor de Poynting, por exemplo. Né? Rotacional de E menos dBdt, divergência de B é igual a zero, e rotacional de B, estou falando no vácuo, é dt. Então, a gente deriva essa equação em relação ao tempo, deriva essa equação em relação ao tempo, e aí junta as duas, né, soma as duas equações e ganha a famosa equação do tensor do vetor de Poynting. ddt de 1 meio de E2, né, mais 1 meio de V2. Estou fazendo C igual a 1, tá? Nós estamos trabalhando nas unidades naturais. E aí aqui aparece o termo do vetor de Poynting, né, mais divergência de E vetor B igual a zero. É como a gente tira, né, as equações, né? A equação que dá a equação de continuidade entre a densidade de energia e o vetor de Poynting, né? Tá certo? Vou apagar. Então, é isso. Então, o ideal nessas equações é derivar cada uma dessas equações. Quer dizer, se eu derivar essa equação em relação ao tempo, eu vou produzir, eu derivar em relação ao tempo, se eu multiplicar escalarmente por B, né? Multiplico escalarmente por B, eu vou produzir ddt de 1 meio de V2. E aqui, se eu multiplicar escalarmente por E, eu vou produzir ddt de 1 meio de E2. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa equação e fazer a multiplicação escalar pelo B. Então, vai ficar rotacional de E escalar B mais 2 e comprimento de Planck rotacional do rotacional de E escalar B igual a, aí vai ficar ddt de B escalar B, que vai ficar menos 1 meio, vou botar menos ddt de 1 meio de B escalar B, B ao quadrado, né? Vai te dar menos B escalar dB dt. Então, o que eu fiz foi pegar essa equação aqui e fazer o produto escalar com o campo magnético. E aqui, fazer o produto escalar com o campo elétrico. Então, na segunda equação, a gente vai ter a rotacional de B escalar E. Planck, né? Rotacional de B. Daí a gente vai ficar ddt no meio do E ao quadrado. E aqui já tem alguma coisa que está ficando com cara de uma equação de continuidade, derivada de alguma coisa, né? Aqui a gente pode pensar o seguinte, o rotacional do rotacional de um vetor é o gradiente da divergência menos o laplaciano, né? Pode ser que simplifique, a gente sabe, rotacional do rotacional de um campo vetorial
é o gradiente da sua divergência menos o seu Laplaciano. Sabe essa relação aqui? Como o divergente de E é zero, esse termo aqui não vai ter. Então, pode ser que seja uma boa nós substituirmos rotacional do rotacional de E. Aqui, pode ser que seja uma boa a gente substituir isso aqui por menos Laplaciano do campo elétrico. Pode ser. E a mesma coisa aqui, que rotacional do rotacional de B vai ser gradiente da divergência menos Laplaciano, mas a divergência do campo magnético continua sendo zero. Então, deixa eu apagar isso aqui. A gente poderia, eventualmente, né? É uma questão de, pode ser que facilite um pouco, aqui ficar menos Laplaciano do campo magnético. Vamos deixar assim por enquanto para ver. Deixa eu fazer o seguinte, vamos apagar aqui. Depois a gente vai olhar a questão da onda, a onda plana se propagando no vácuo, para ver se tem a questão da birefringência do vácuo e tal, né? Mas por enquanto vamos dar uma olhada na questão da propagação da energia do mundo. Uma coisa interessante, você fica como tarefa, né, vocês olharem essa discussão aí da definição do field strength, mas seria interessante também se a gente puder colocar essas equações, mesmo que quebrem agora, de uma forma covariante. Quer dizer, você pode introduzir um vetor externo para colocar, quer dizer, deixo como tarefa também, quer dizer, escrever as equações, a eletrodinâmica, as equações de Maxwell modificadas, né, quer dizer, formular, vamos colocar assim, né? As equações estendidas de Gambini e Puri em termos, quer dizer, do espaço de Minkowski. Mesmo que tenha uma violação da simetria de Lorentz, a gente pode agrupar sob uma forma covariante, às vezes introduzindo, como por exemplo na eletrodinâmica de Myers-Postelov, na aula passada. A gente viu que tinha um vetor externo, NMI. Então, as equações de Gambini de Myers-Postelov, elas têm uma violação da simetria de Lorentz, mas elas puderam ser colocadas em forma covariante. A gente tinha lá uma ação, tinha lá as equações de campo em forma covariante, colocando alguma. Então eu queria, o vetor externo, eu queria ver como é que vocês. Eu não fiz isso aqui, estou colocando como tarefa mesmo, e nem no paper tem também, como formular as equações de Gambini e Puri em forma covariante, quer dizer, no espaço de Minkowski, mesmo que se quebre a simetria de Lorentz. Em geral, quebrar a simetria de Lorentz no espaço de Minkowski significa que deve aparecer algum vetor externo, algum tensor externo nas equações. Acho que isso aí poderia ser uma tarefa interessante. Bom, só deixando essa tarefa de lado, vamos olhar essa equação aqui, rotacional de E. Vou pegar esse primeiro termo aqui, rotacional de E escalar D. Vou botar ele sob a forma de uma equação de continuidade. Rotacional de E escalar D. A gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira, é a componente I do rotacional vezes a componente I do campo magnético. Então isso aqui vai ficar epsilon I JK BJ EK. Então, isso aqui é a iésima componente do produto escalar. E aqui eu vou colocar tudo isso aqui vezes um BI. Então estou fazendo esse produto escalar. Então a ideia de ter uma equação de continuidade é jogar essa derivada para atuar em todo mundo. Então eu vou botar essa derivada atuando em tudo. Epsilon I JK EK BI. Agora, claro, quando eu produzir essa derivada vai dar a derivada do primeiro vezes o segundo, que é esse termo que está aqui. Mas vai gerar um termo novo, que vai ser a derivada desse, que eu vou retirar. Então, vamos tirar daqui menos epsilon I JK EK vai ficar DJ BI. Então, o que eu estou vendo é o seguinte. Esse termo aqui fica claro para mim.
o EK está aqui, o BI está aqui. Vamos trocar esses índices aqui. Esse Epsilon e JK, eu posso escrever como, trazer esse K para cá, vai ficar K e J. Posso botar o K na primeira posição. Vai ficar K e J. Mas isso aqui, KI, isso aqui é justamente o produto vetorial de B, componente J. Então, eu estou tirando a divergência. Então, esse termo aqui está dando para nós a divergência de E vetorial B. E esse termo aqui está me tirando rotacional, tem um JI, vou fazer assim, vou trocar esse sinal aqui e vou botar aqui JI. JI, boto o sinal mais aqui. Então, isso aqui está me dando o rotacional de B, componente K, escalar E. Então, isso aqui está me dando esse produto. Isso aqui está me dando E escalar rotacional de B. Acho que esse termo é escalar rotacional de B. Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever esse termo. Então esse primeiro termo aqui, rotacional de E, vou botar aqui em cima. Posso escrever assim, rotacional de E. Escalar B mais ou menos, né? Rotacional de B escalar E. Esse aqui vai ficar divergência de E vetorial B. Que é geral, eu não estou dizendo, estou dando nenhuma informação sobre o rotacional de B. Então, se eu, por acaso, subtrair essa equação dessa, eu vou estar produzindo esse termo aqui. E vou estar, na verdade, se eu subtrair uma da outra, eu vou estar somando esses dois termos. Vamos ver que eu faça. Vamos dizer, essa menos essa. Então, eu vou ter aqui, essa aqui menos essa. Então, eu vou botar menos aqui e mais aqui. Então, na verdade, agora, se eu somar essas duas equações, ó, esquecendo isso aqui por enquanto, só para lembrar o caso de Marx, vai ficar DDT de 1 meio de E2 mais 1 meio de P2, e esse termo aqui, quando eu somo esses dois termos, né, eu estou ganhando o oposto disso aqui. Vai ficar menos divergência de E escalar B igual a zero. Aí eu ganho DDT de 1 meio de E2 mais P2, mais divergência de E vetorial B igual a zero. Ganho as equações de conservação, depois de ponto, então. Agora não, agora eu tenho esse termo aqui. Mas isso aqui continua válido, né, como uma igualdade. A pergunta que a gente se faz aqui, quer dizer, a esse ponto, vamos dizer que a gente deixa essa coisa aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui, que a gente já fez. Então, se a gente somar essas duas equações, aqui, se a gente soma essas duas equações, nós vamos ter DDT do meio de E2 mais 1 meio de P2. Está dando então o que a gente já conhece como a densidade de energia. E aí, quando eu somar esse termo com esse termo, vou ter que eu pegue esse sinal menos aqui, e esse aqui mais, esse aqui menos. Né? Então eu vou ter escalar rotacional de B menos B escalar rotacional menos B escalar rotacional de E é igual a menos aquilo ali. Então eu trago esse termo aqui com o sinal menos, vai aparecer aqui do lado esquerdo. Aí eu transporto tudo para o mesmo lado e aí vai ficar aqui mais divergência no E vetorial B. Então, esses dois termos aqui foram trabalhados aqui. Eu somei esse com esse, e somei esse com esse.
né? E já trouxe. Então vamos fazer tudo, botar tudo aqui, deixar tudo do outro lado. Vamos fazer assim. Vamos deixar esse cara do outro lado. Esse cara está menos. Somei o lado esquerdo, né? Lado direito, e somei o lado esquerdo. Aí do lado esquerdo eu já produzi isso aqui, menos divergência do E vetor B. Mas agora, essa extensão está me produzindo dois termos novos. Esse aqui vai ficar, aqui tem menos, e aqui tem menos, vai ficar mais. Mais 2i, comprimento de Planck, e aí o Laplaciano do campo elétrico. E esse aqui, quando eu somar, vai produzir menos 2 Laplaciano. Que é P Laplaciano do campo magnético. Então, quer dizer, esses dois termos aqui estão sob uma boa forma de equação de continuidade. Mas esse termo aqui não está. Vamos ver o que seria. Quer dizer, vamos ver se a gente pode, como é que a gente pode jogar isso aqui com uma forma de uma equação de continuidade. O que é o Laplaciano do campo elétrico? Vamos colocar assim. Poderia pensar assim. Então essa equação é uma equação vetorial, né? Alguma coisa estranha, peraí. Eu estou esquecendo aqui. Esqueci de multiplicar escalarmente por quê? Laplaciano de E escalar B, não está errado. Laplaciano de E, esqueci disso aqui. Escalar B. Esse termo aqui. E aqui embaixo, Laplaciano de B. Ficou menos Laplaciano de B escalar E. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Esse Laplaciano aqui, vamos botar assim, Laplaciano de E escalar B. Não sei se de repente teria sido melhor deixar o Laplaciano como sendo rotacional, né? E a gente, vamos ver se a gente pode melhorar isso aqui. Laplaciano de E escalar B. Como é que eu vou trabalhar isso aqui? Isso aqui são duas derivadas, quer dizer, isso aqui é um produto escalar, essa componente com essa. Então, isso aqui é Laplaciano do E componente I com B componente I. Mas o Laplaciano eu posso escrever como sendo derivada na coordenada J, derivada na coordenada J. Do EI e aqui do BI. Tá certo. Então a gente pode tentar distribuir isso aqui da seguinte maneira. Vamos ver que a gente coloque essa derivada dj, atuando nesse todo aqui, dj é i vezes pi. Coloco essa derivada atuando nisso tudo, agora tiro a derivada atuando aqui. Essa derivada aqui ela vai produzir essas duas derivadas do E vezes B, que é esse termo que está aqui. Mas isso aqui vai produzir um termo novo, que é essa derivada atuando aqui. Então eu retiro menos dj i dj bi. Então isso aqui fica uma identidade. Esse termo aqui, fica derivado desse, produz esse termo e produz um termo novo que eu retiro através dessa subtração. E a gente faz a mesma coisa no segundo termo, que é o Laplaciano do B escalar E. Então vamos seguir a mesma linha. A gente faz Laplaciano do B componente I contraído com E componente I. Aí agora de novo, isso aqui é dj, di, tá. Vou separar isso aqui para não dar problema. Ok? Está dando para ler isso aqui embaixo. Tá? Então isso aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez. Vamos escrever essa derivada como atuando no todo. Derivada j, então derivada j de di é i menos dj de i dj e
Então, quer dizer, aqui eu estou subtraindo. Aqui tem um sinal menos, né? Então, então a gente pode fatorar, vamos botar 2π complemento de Planck. Vamos fatorar isso aqui. 2π complemento de Planck. Deixa eu apagar isso aqui. Laplaciano de E escalar D. Certo? Então tinha. Então, Laplaciano de E escalar D menos Laplaciano de D escalar D. Então, eu vou pegar isso menos isso. Então, vou pegar menos aqui, menos aqui, menos aqui, menos aqui e mais aqui. Então, quando eu somar esse termo com esse termo, esse cara se mantém. Esse cara se mantém, mas esse cara aqui, quando eu somar, esses dois se cancelam. DJI, DJDI, DJI, DJDI. Então, esse termo aqui, a gente pode apagar isso aqui. Esse termo aqui, entre esses colchetes aqui, vai sobrar para nós esse DJ de DJI, BI. Vai ficar assim. DJ menos, então eu fatorei essa divergência, DJDI, aí. Então esse termo aqui, assim, como se eu criasse aqui DJEI, DI menos DJTI é I. Certo? Então, vamos dizer, isso aqui é um tensor de rank 2. Vamos chamar esse tensor aqui, vamos chamar esse tensor aqui, B, vamos chamar esse tensor, como isso aqui está ligado ao complemento de Planck, então vamos chamar isso aqui de um tensor lambda IJ. Não tem isso é um vetor lambda J. Então, esse aqui tem um caráter vetorial, porque tem esse índice J sobrando, esse índice aqui e esse índice aqui. Então, eu estou definindo um novo vetor, que é esse vetor aqui, lambda J, que é DJI, BI menos DJBI, é I. Tá. E aí, isso aqui tem a forma de uma divergência. Então, isso aqui tem uma boa forma de equação de continuidade. Então, a gente pode escrever essa equação assim. DDT. Então, a gente está vendo o seguinte, aqui, no sentido da energia, a gente não teve nenhuma alteração na equação de continuidade. Aqui a gente vai ter mais divergência de E, vetor B. Então, vamos colocar assim, mais DJ, de E, vetor B, vamos colocar assim. Vetorial B, componente J, mais 2 e complemento de Planck, e aí fica DJ e lambda J. Igual a zero. Então a gente não deixou de ter uma equação de continuidade. Essa grandeza aqui se comporta, né, como um vetor. Ela é E vetorial B. Posso definir aqui esse vetor. Seria aquilo que a gente chamaria de vetor de point, né? E vetorial B mais 2 e complemento de Planck e esse vetor lambda. Então, esse vetor lambda, a gente pode colocar de uma forma assim, ele é definido assim.
corrente e atuando no vetor. Teria esse produto escalar, né? É melhor a gente deixar definido por componente, como tá. Mas é esse vetor aqui. Quer dizer, a J-ésima componente desse vetor é a J-ésima derivada do EI escalar B. Isso aqui é um produto escalar. Aqui eu vou pegar as três componentes do EI e do B e aqui as três componentes do EI. Só para a gente ter uma ideia, se a gente quiser. Quer dizer, quem é lambda 1? Lambda 1 vai ser ddx, vamos colocar assim, de E escalar B. Poderia até fazer assim, de uma forma mais compacta, a gente poderia colocar assim, lambda J fica definido assim, dj do E escalar B. Aí está entendido que eu estou fazendo um produto escalar do E com B, menos E escalar DJ. Então, eu não perdi a conservação da energia do momento. Eu quebrei a simetria de Lorentz, né, mas mantive a conservação da energia do momento, até a gente entende por quê. Porque nós não introduzimos nas equações de baixo nenhum objeto externo que dependa da posição. No caso do Myers-Kosterlov, a gente tinha uma dificuldade lá, porque a gente introduziu um vetor externo que poderia ser dependente da posição e do tempo. Mas aqui não introduzi só parâmetros, que é um parâmetro e o comprimento de Planck é outro parâmetro. Então a gente chegou a uma equação de continuidade, onde a densidade de energia do campo eletromagnético permanece a densidade de energia maxwelliana e o vetor de Point ele ganha uma contribuição proveniente aqui do comprimento de Planck. Então, isso aqui é uma condição nova, vamos dizer assim, é uma contribuição nova que vai alterar, vamos dizer assim, a pressão da radiação. Isso é o vetor de Point. O vetor de Point está ligado à intensidade. E a intensidade está ligada à pressão da radiação eletromagnética. Então, seria uma primeira consequência. Assim, eu não pensei muito nisso. Se vocês quiserem explorar isso um pouquinho mais, quiserem ir mais a fundo, né? Por exemplo, como é que isso aí modifica efetivamente a pressão de radiação? Se vocês quiserem calcular mesmo aquela expressão da radiação, a expressão da pressão de radiação em função da densidade de energia, ver qual é a contribuição desse termo à pressão de radiação. Imaginar que a gente tem uma onda plana, né? Uma onda seno cosseno, né? E aí a gente vai, como a gente faz lá no campo eletromagnético, tira o valor médio do cosseno ao quadrado, do seno ao quadrado, dá um meio, e aí a gente tem uma expressão bonitinha da pressão de radiação. Quer dizer, a gente aqui tirou só a expressão do vetor de Point. O vetor de Point está ligado, o módulo dele está ligado à intensidade da onda, mas não à pressão da radiação. Se vocês quiserem, uma tarefa que fica aí quem quiser completar, chegar à expressão da pressão de radiação, quer dizer, como é que se diz? A contribuição do termo, né? Ou da escala de Planck. Esse comprimento é o comprimento de Planck, 10 a menos 33 centímetros. Então, a escala de Planck está colocada nessa eletrodinâmica. Então, calcular, quer dizer, chegar a uma expressão que dê a contribuição da escala de Planck à pressão da radiação de uma onda eletromagnética. O exercício, sei que perguntou como ser avaliado, mas não damos prova nem isso. Então, eu deixo muitas tarefas ao longo do curso que você pode fazer não, também não cobra, vai fazendo não. Se o cara no final me apresenta essas tarefas desenvolvidas, qualquer coisa melhor, porque essas tarefas que eu estou colocando são coisas que é questão de artigo, não tem livro, não tem nada. Talvez seria interessante, o que vai dar um paper, né? Mas somando essas pequenas coisinhas, a gente pode fazer um trabalho. Quer dizer, como fica a expressão da pressão da radiação na eletrodinâmica de Dambini Curie, por exemplo. Só uma dica assim. Né? Muito bem, agora vamos voltar para as equações, só
só para a gente discutir, daqui a pouco eu vou dar um intervalinho. Começou porque foi 2h30, né? Só é importante, né, quer dizer, a gente está fazendo essa coleção aí de eletrodinâmicas, né? É interessante a gente, de repente, assim, buscar alguns aspectos, porque são coisas que não são complicadas, mas são fundamentais. E às vezes, né, os autores desses trabalhos mais elaborados, né, eles chegam a certas equações, assim, a certas conclusões, mas sem trabalhar, às vezes, alguns pontos que são mais simples, são mais fundamentais. E às vezes isso aí pode ser uma tarefa interessante, né? Até para uma dissertação de mestrado, ou para um trabalho de iniciação científica, né? A gente ir, assim, fazendo uma garimpagem desses aspectos que vão ficando nessas eletrodinâmicas. A gente está mais interessado em coisas mais avançadas, tipo violação da simetria de Lorentz, a relação disso com vácuo quântico, com propriedades do vácuo, dissipação, mas de repente a gente pode ir pegando esses elementos que vão ficando, né? Por exemplo, eu nunca vi em nenhum paper, eu tinha deixado isso como tarefa para um rapaz que fez doutorado comigo, mas acabou indo para outra área. Mas a tarefa inicial do trabalho dele era pegar esse trabalho do Gambini e Pulling e primeiro colocar em linguagem covariante. Ele começou a fazer, eu acho que ele rabiscou bastante coisa interessante, mas depois ele mudou, ele acabou indo mais para o lado da gravitação, que ele começou aí só ler loop quanto gráfico, não sei o que, aí se encantou por outras coisas e fez a tese dele uma outra direção, mas a gente queria ir mais a fundo na eletrodinâmica de Gambini e Pulling para ver até que ponto a gente pudesse, através da escala de Planck, relacionar isso com algum efeito de supersimetria. Será que essa quantização do espaço-tempo que está dada aí na núcleo quantum grávico, eu não poderia ver, por exemplo, como alguma coisa ligada ao setor fermiônico do espaço-tempo da supersimetria, que é o superespaço? A gente tinha uma proposta que era olhar um pouco essa eletrodinâmica de Gambini e Pulling como uma espécie de uma eletrodinâmica efetiva dentro de uma teoria de supergravidade. Mas aí, como o Luiz se interessou, o Luiz não é o Luiz Rodolfo Altão, não, é o Luiz Interuano, é o Luiz que já foi embora. Então o Luizinho se interessou mais pela gravitação, a gente acabou deixando isso de lado. Mas estou deixando essas tarefas para vocês, isso tudo vai se somando para a gente, de repente, chegar a alguma coisa mais interessante. Então, eu vou reescrever aqui as equações de Gambini e Pulling para a gente agora trabalhar a propagação de ondas, né? Aqui a gente viu então que a modificação da gravitação estaria no vetor de Point, mexendo na intensidade. O quanto isso afeta a pressão de radiação. Para mais ou para menos, eu não sei, essa quantidade aqui não dá para ver se ela é positiva ou não. Quer dizer, a pressão de radiação, no caso de Maxwell, vai ser alterada por esse fator aqui que depende da escala de Planck. Qual é vamos dizer assim, se a gente pegar uma onda plana, monocromática, com uma certa intensidade de campo elétrico e campo magnético, né? Vamos ver primeiro como é que essas ondas se propagam, aí a gente tem uma expressão de uma onda eletromagnética, eu posso trazer para cá, posso tirar a expressão desse vetor lambda e posso aí ter uma ideia de quanto é a pressão de radiação. Então vamos agora dar uma olhadinha, né? E aqui, vamos pegar agora a equação de onda. Então, vamos pegar agora as equações de campo, para a gente ver as equações de onda. Então, rotacional. Campo lindo, né? Meu Deus, que músico! Nem Mozart. Cacete, não, tem que parar um instantinho, desculpa aí, tchau, agora. Mostrar para o povo do Brasil afora que tem passarinho do Rio de Janeiro, apesar de tudo, ainda existem passarinhos. Olha só que canto, que da poesia, Bem-te-vi, né? Hã? Bem-te-vi, Da Bem-te-vi, não, Bem-te-vi é mais escandaloso. Você está com cara de dizer Sabiá. Nessa época, Sabiá canta, né? Sabiá canta de agosto a dezembro. Eu acho que esse canta, porque não é rolinha, rolinha só faz um barulhinho. Sabiá é escandaloso, é vir, é Bem-te-vi, né? Bem-te-vi, escandaloso, isso aí é Sabiá. Que bonitinho, cacete. Beleza, vamos lá, pessoal. Passarinhos já estão por aí, vamos voltar, Luta aí, vamos voltar. A beleza da física, a beleza da natureza, vamos lá. Rotacional de E. Então vou voltar aqui, Faraday Lens, rotacional de E, mais. Eu vou fazer o seguinte, pessoal.
Pessoal, para não ficar carregando Q, LP, vamos chamar isso aqui de QP. Vamos aglutinar esse parâmetro livre aqui com o comprimento de Planck, vamos chamar isso tudo aqui de QP. Então, 2 QP, e aí vai ficar rotacional do rotacional de E. Que na verdade, eu já vou colocar aqui, como a gente fez, a gente simplificou, parece que ajudou. Rotacional do rotacional de E, gradiente da divergência, quer dizer, menos Laplaciano. Vamos botar aqui, menos Laplaciano no campo elétrico. Então, rotacional de E, menos Laplaciano, igual a menos dB. Então, Faraday Lenz. Depois, rotacional de B. Rotacional do gradiente vai ficar também menos 2Q. Menos 2Q Planck. Laplaciano de B. Igual a L, corrente de deslocamento. Aí sim. Para tirar as equações de campo, o que a gente faz? A gente deriva essa equação em relação ao tempo, para tirar uma equação de onda do campo elétrico, e aí aqui a gente vai ter derivada do E, aí aqui a gente vai produzir um dB/dt, mas um dB/dt. Então, vamos fazer assim, vamos derivar essa, então, para tirar as equações de onda, que a gente quer ver agora como a onda, como fica a equação de onda para esse eletromagnetismo. Então, vamos tirar aqui a derivada temporal do campo elétrico. Então, derivando essa equação aqui em relação ao tempo, eu vou derivar essa equação aqui em relação ao tempo. Então, a gente vai ter aqui derivada segunda temporal. Aqui a gente vai produzir um dB/dt. E aqui a gente vai produzir também um dB/dt. Certo? Produziu a segunda equação, tirando a derivada temporal da segunda equação de Ampère-Maxwell. Aí agora, eu sei quem é dB/dt. dB/dt está aqui, que eu relaciono com o Laplaciano de E. Então, eu vou fazer o seguinte, essa equação aqui, então talvez fosse melhor, deixa eu ver como estava, porque eu vou ter o dB/dt, fazer o seguinte, talvez fosse melhor, porque eu estava com rotacional de B, aí vai ficar rotacional, vamos deixar assim. Então, o que eu estou precisando agora é ter uma equação de onda para o E, mas aqui só tem B, então vamos usar essa equação aqui. Quem é dB/dt? Está aqui em cima, dB/dt, vamos ficar, vai ficar rotacional de dB/dt. Então, dB/dt é rotacional de E. Eu trago uma equação que vai ficar só com o campo elétrico. dB/dt é rotacional de E menos 2 Q Planck Laplaciano de E. Então, isso aqui é só esse primeiro rotacional de dB/dt menos 2Q Planck Laplaciano. Agora, de novo, Laplaciano de dB/dt. Perdão, o sinal dB/dt tem um sinal errado, sabe? Obrigado. dB/dt é menos, né? Obrigado, é isso mesmo. Tá aqui, menos aqui e mais aqui. Perfeito, obrigado. Depois aqui, menos 2Q Planck Laplaciano de E. De novo. Mas aí eu posso. Estou fazendo. Aí eu estou fazendo isso. Menos 2 Q Planck Laplaciano de dB/dt. De novo, dB/dt é menos rotacional de E. Mais 2 Q Planck Laplaciano de E. O campo elétrico. Então, a gente está dando uma equação com ordem quântica. Laplaciano do Laplaciano. Isso aqui é derivada temporal segunda do campo elétrico. Tá certo, não errei não. Só que eu peguei essa equação, então substituir dB/dt aqui, um sinal certo, e substituir dB/dt aqui, perfeito. Então, essa equação aqui está me dando rotacional do Laplaciano de E, um sinal mais. Essa aqui é a mesma coisa, rotacional do Laplaciano de E, o Laplaciano do rotacional de E. Essa aqui está me produzindo rotacional
do rotacional de E. Aqui é gradiente da divergência menos, então vamos fazer o seguinte aqui, só para simplificar, quer dizer, limpar tudo. Esse termo aqui, que é rotacional do Laplaciano, esse aqui é Laplaciano do rotacional, esses dois termos aqui se somam. Rotacional, Laplaciano de E, Laplaciano, rotacional de E. Tá certo. Depois, esse termo aqui está me dando Laplaciano quarto do campo elétrico. Tá certo. Esse termo aqui, ele vai me dar Laplaciano, quer dizer, tem um sinal, vamos fazer o seguinte, vou botar o seguinte, vou botar esse, vamos fazer logo esse terminho aqui. Rotacional do rotacional de E é gradiente da divergência menos Laplaciano de E. Então esse termo aqui, isso aqui, vai me produzir um Laplaciano do campo elétrico, que é o que me falta para a equação de onda. Então você está me produzindo, com esse sinal menos aqui, isso aqui me produz um Laplaciano do campo elétrico, isso aqui tem a derivada segunda, eu posso jogar isso aqui para lá, eu produzo para Lambertiano do campo elétrico. Agora, eu tenho esse termo aqui, que é rotacional, e tenho esse termo aqui, que provavelmente a gente pode deixar, já é um termo de ordem segunda do parâmetro de Planck. Então é um termo muito menor, porque se esse comprimento de Planck é na faixa de 10 a menos 33 centímetros, o comprimento de onda de Planck ao quadrado é 10 a menos 66. Mas vamos deixar, em princípio, seria um termo de segunda ordem. Deixa eu apagar isso aqui, para a gente organizar. Agora vai ficar uma equação de onda um pouquinho diferente, porque vão aparecer, termos novos, né? Deixa eu apagar aqui. Tá bom? Então aqui eu vou trazer esse termo aqui para cá, vai ficar dt2 de E menos Laplaciano de E. Então vai ficar o da Lambertiano, tá bom, vou botar a equação de vai ficar d2 dt2, estou fazendo C igual a 1, é claro, né? Menos o Laplaciano do campo elétrico. Então isso aqui é Maxwell. Esse aqui, esse aqui. Depois, esse termo aqui tem sinal mais aqui. E esse termo aqui tem sinal mais aqui. Então, eu vou trazer ele para o lado de cá também. Ele vem com um sinal menos 4 de Planck. E aí, aqui vamos ter o Laplaciano do rotacional. Então, tá uma equação aqui. Agora, derivada cúbica do campo elétrico, né? Então, ficou bem com o sinal, é menos 4 aqui T. Rotacional do Laplaciano, quer dizer, essas derivadas comutam, né? Claro, rotacional do Laplaciano é a mesma coisa que o Laplaciano do rotacional. Esse termo aqui juntou com aquele, deu um fator 4 que foi para o lado direito com sinal menos 4. E depois produz um termo novo, que vai ser menos 4, vem para cá, mais 4, que aí é o termo de segunda ordem, que Planck ao quadrado, mais 4, que Planck ao quadrado, e vou produzir um Laplaciano duplo, né? Laplaciano do campo, né, elétrico. Igual a zero. Então esse termo aqui já é um termo de ordem Planck ao quadrado, que a gente eventualmente pode desprezar. Mas isso já está dando para nós, né, uma relação, vai dar para nós uma relação, quer dizer, onda plana satisfaz, né? Aí essa equação aí é toda com derivada segunda, né? A gente poderia ter uma solução tipo onda plana. Isso aqui eu vou pegar uma solução do tipo. Só que aqui a gente vai ter que ter uma questão interessante, que é a seguinte: aqui eu tenho derivadas segundas, aqui eu tenho derivada terceira. Então aqui eu vou produzir um fator I, né? Tá certo. Vamos ver que a gente pegar isso aqui. Talvez aí a gente tenha que ver o seguinte. Vamos fazer a seguinte coisa. Vamos pagar essa. Então vamos pagar essa equação. Então, vamos
Vou primeiro não, depois eu deixo como tarefa considerar esse termo aqui. Vamos deixar, que aí é que vai dar um termo de vetor de onda quarta potência. Vai mexer na relação de dispersão. Só que mexe com um parâmetro que é planckiano ao quadrado. Quer dizer, um parâmetro muito, muito menor. Talvez seja um efeito imperceptível. Então vamos deixar, por enquanto, vamos abandonar termos de ordem de parâmetro. Para depois a gente pensa em incorporar. Só para a gente ter uma primeira ideia. Então vamos olhar aqui o seguinte, vamos pensar que essa onda aqui, eu posso decompor como a gente faz sempre. O campo elétrico, ele seria a parte real dessa expressão de onda aqui. É zero, é um vetor complexo, e aqui exponencial de kx, né? Menos ômega. Pegasse isso aqui. Então é claro que a gente já sabe, isso aqui vai dar para nós, a parte real disso vai ficar, a parte real desse vetor vai ficar o E0, vetor E0, parte real, cosseno de kx menos ômega t, fazendo as expansões, né? E da onda plana, né? Em parte cosseno mais e seno, expandindo esse cara aqui, E0 real mais I é zero imaginário. Então vai ficar o E0 real com o cosseno, e aí a parte real vai pegar o I imaginário daqui com o I daqui. Vai ficar menos E0, vetor, parte imaginária desse vetor, seno, kx, então, quando a gente colocar isso dentro dessa equação, né, a gente vai ter uma parte, um cosseno, quer dizer, essa parte aqui, eu vou derivar o cosseno duas vezes, né, vou produzir sempre cosseno de novo. Mas aqui, eu vou derivar, basicamente, 3 vezes, né? E aí, a gente vai ter a derivada do seno e cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, e de menos seno é cosseno. Então, eu vou misturar. Daqui vai sair tudo que vai virar seno. Mas daqui, a gente vai ter uma parte, quando eu tirar essa derivada terceira, né? Nós vamos ter uma parte em seno, que eu vou ter a derivada terceira do cosseno é seno, a derivada terceira do seno é cosseno. Então, a gente teria isso aqui. Vamos dizer que a gente tentar quando a gente fizesse o seguinte. Vamos ver se a gente quer dizer, essa onda aí, por que eu estou colocando isso? Vamos pensar o seguinte, se eu não partisse para isso, colocasse a onda plana complexa geral, aqui a gente ia produzir derivada em segundos, então o I ia desaparecer. Mas aqui eu vou ter uma derivada terceira. Então a derivada terceira, ela vai salvar um I. Então eu teria uma relação de dispersão complexa, né, o que a gente não está buscando. Talvez fazendo essa decomposição aqui, a gente possa fazer o seguinte, a gente possa buscar a onda, quer dizer, vamos se a gente pensasse uma onda, quer dizer, o fato daqui a gente ter derivada terceira, pode estar me indicando que isso aí, esse fator I que vai estar aparecendo, I é elevado a I sobre 2. Ele gera uma defasagem. Então a gente poderia pensar no seguinte, talvez, pensar numa onda circularmente polarizada. Quer dizer, uma onda circularmente polarizada, ela poderia ter essa parte real no eixo dos x, esse vetor aqui constante no eixo dos x, esse aqui no eixo dos y, como a gente fez na aula passada. E aí a gente teria uma onda polarizada, à direita ou à esquerda, tá certo? Só mais uma outra, a equação a gente conseguiu desacoplar o E do B. Só, desculpa aqui uma coisinha, se a gente agora fizesse a mesma coisa para o B, a gente geraria uma equação de onda para o B que nós não estamos fazendo. Basta que a gente se contentou de tirar uma equação de onda para o campo elétrico. Mas aí eu poderia fazer a mesma coisa, tirava a derivada de tempo da primeira equação, aí produzia aqui dE dt, e aí usaria essa equação aqui de baixo. Derivada temporal do campo elétrico e definição do campo magnético. Então, essa equação aqui, se eu tirasse uma derivada segunda no tempo, ficaria derivada segunda temporal do B, e aqui apareceria a derivada temporal primeira do E, que eu relacionaria dessa forma, então ganharia uma equação de onda para o B também. Então, eu tenho uma equação de onda para o B e uma equação de onda para o E. Tá?
Agora aqui, vamos fazer assim, vai ser melhor fazer isso, né? Porque se eu pegar o E0 real, realmente, né? Se eu pegasse o vetor E0 real e essa onda complexa, eu ia ter problemas aqui na hora desse I que vai estar sobrando. Então o ideal é eu fazer isso que a gente está fazendo aqui. Vamos dizer o seguinte, vamos pegar essa equação, então vamos fazer o seguinte, essa equação aqui, derivada, isso aqui derivado duas vezes em relação ao tempo. Então eu teria, vamos pegar esse primeiro termo aqui. Cada derivada em relação ao tempo produz um menos ômega. Quando eu derivar em relação ao tempo, eu vou produzir a derivada do cosseno é menos seno. E aí, vezes esse menos ômega. Se é a derivada primeira, esse termo em relação ao tempo. Quando eu tirar a derivada segunda, a derivada de menos seno é menos cosseno. Mas aí vai aparecer esse menos ômega de novo. Vai ficar menos ômega ao quadrado. Então eu vou ter, no final do dia, né, quando eu tirar a derivada segunda desse termo, eu vou, derivada do cosseno, cosseno é seno, seno é cosseno. Tá? Cosseno é menos seno, menos cosseno. Vai ficar no final de tudo, menos ômega 2 cosseno. Então, essa primeira derivada temporal aqui, atuando nesse termo, claro, e depois atuando nesse. Então, ela vai produzir menos ômega 2 é zero real, e aí cosseno de kx menos ômega, que eu vou deixar assim. Aí agora aqui de novo, quando essa derivada bater aqui, já tem sinal menos aqui, vai bater aqui, vai produzir a derivada do seno e cosseno. Ela vai produzir esse cosseno e menos ômega. Aí quando eu derivar de novo em relação ao tempo, a derivada do cosseno é menos seno. Mas vai produzir um outro menos ômega. Então vai aparecer menos ômega ao quadrado. Então vai aparecer menos ômega 2 seno, mas aí com aquele sinal menos ali fica mais. Então vai ficar aqui mais ômega 2 é zero, imaginário, e aí seno, kx menos ômega t. Vou deixar sempre esse argumento assim só indicado, né? Então foi a ação das duas derivadas temporais. Agora a derivada Vamos fazer o seguinte também, para simplificar a vida, né? Para não fazer esse laplaciano, que são as três derivadas, vamos supor que a gente tem essa onda se propagando ao longo da direção z. A onda está se propagando ao longo da direção z. Então, tem isso aqui. Então, o vetor de onda está ao longo de z, e aí o produto kx vai ficar simplesmente kz. Estou pegando agora, nesse caso, para pegar essa, a gente não perde em generalidade. Eu pego a direção de propagação da onda e fixo meu referencial de tal maneira que o eixo z coincida com a direção de propagação da onda. Não perco em generalidade, se eu quiser passar para o caso geral, é só fazer uma rotação. Vamos pegar esse caso, então, só para simplificar a vida. Então aqui vai ficar kz menos ômega t. Então a onda está se propagando ao longo do eixo dos eixos.